Olá a todos. Hoje é dia 6 de agosto de 2023. Eu sou Mônica Martins, advogada, voluntária e docente pesquisadora da Associação Aracê, e estarei na mediação deste debate. Informamos que esta é uma atividade gravada e, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, as imagens e os debates deste evento serão utilizados exclusivamente para cumprir com a finalidade que se destina. Caso algum participante não queira vincular sua imagem ou fala, favor manter sua câmera e microfone desligado durante esta atividade. Temos o prazer de ter nesta manhã vários participantes nesse 44º Debatologia Online, promovido pela Associação Aracê, com o tema Vontade, Mega Atributo Evolutivo, do pesquisador Teófilo Lamborne Ferreira. Laborne Ferreira. Antes de apresentar nosso pesquisador, falarei rapidamente da Aracê. A Aracê é uma instituição sem fins lucrativos, com base no voluntariado e dedicada aos estudos da ciência com cienciologia, com sede em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde possui um campus de pesquisa e educação, um verdadeiro balneário energético. Vocês podem conhecer um pouco mais da Aracê acessando o site www.aracê.org. Nós temos como norteador na conscienciologia o princípio da descrença. Não acreditem em nada, nem mesmo no que for dito aqui. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Uma outra informação importante é que, quando você quiser fazer alguma pergunta para o nosso pesquisador de hoje, você pode utilizar o chat, fazendo a sua pergunta, ou então levantando a mão. E aí nós temos aqui uma equipe de apoio que vai ver a ordem das perguntas e vai chamar para que você possa fazer a sua pergunta. Então, sugerimos também que vocês façam o acompanhamento do texto apresentado hoje, que vai ser disponibilizado no chat do nosso convidado de hoje. E esclarecemos também que a ideia do debate é que todos participem e contribuem com a pesquisa do autor. Tirem suas dúvidas, ajude a ampliar a visão de conjunto do próprio pesquisador, né? O Teófilo, que vai nosso convidado de hoje, ele é administrador de empresas, ex-atleta da Seleção Brasileira de Natação, voluntário do IPC desde 2018, tenepsista desde 2020, docente desde 2021, webertógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia, autor do livro Tudo ou Nada e o que você tem a ver com isso. O texto do pesquisador, como eu já disse, está disponível no chat. Agora eu passo a palavra para o Teófilo, que ele terá até 10 minutos para abrir aí sobre o seu artigo, né? Sobre o seu tema de hoje. Com a palavra, Teófilo. Primeiramente, gente, excelente dia a todos. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui hoje com vocês, para poder debater, né, sobre esse tema tão importante para a gente, né, que é a vontade, a evolução. É o meu primeiro artigo, né, então estou estreando aqui, meu primeiro artigo aqui em grande estilo, né, aqui com todos vocês aqui. Vamos debater bastante, um tema de pesquisa que eu invisto muito, né? E hoje eu estou com 50 anos, né, meio século aqui no intrafísico, e grande parte, né, desse tempo eu estive imerso ali no holopensene da competição, né, da competitividade, né? Sendo que metade desse tempo imerso ali, como se diz, né, popularmente ali com a competição na veia mesmo ali, através do esporte, né, disputando pela seleção brasileira campeonatos mundiais, Olimpíadas, e a outra parte imerso ali na competição, porém do outro lado, né, ali atuando ali nos bastidores, fazendo a gestão das equipes, né, de competição, né, do clube que eu treinei a vida toda. E quando eu acessei, né, a conscienciologia,
né? Já vão fazer 6 anos esse ano que eu acessei essas ideias. Eu comecei a pensar, a vontade é uma coisa que já está muito em evidência, assim, né? Dentro ali da questão dos atletas, né? Tipo, os atletas ali na busca de resultados, ali a vontade já é um trafor que se evidencia ali para os atletas conseguirem atingir seus objetivos. E a minha ideia de escrever esse artigo foi quando eu acessei a Conscienciologia e comecei a ressignificar, né, a reciclar algumas coisas. E a maior reciclagem que eu tive foi o seguinte, assim, de como que eu poderia, né, a minha história dentro do esporte é uma história também que tem algumas peculiaridades, né, ali principalmente ali no início, né, eu tive alguns contrafluxos, né, vamos falar assim, alguns acidentes de percurso, né, vários acidentes de percurso, né, e que isso acabou, de alguma forma, ali, me ajudando a cada vez mais ter que utilizar esse atributo, né, e utilizar esse mega trafor para poder, em alguns momentos, até questão de sobrevivência, assim, né? Então, eu saí ali de uma questão de quase ter uma amputação da minha perna para bater 2 recordes mundiais, né, no esporte, lá na natação, em revezamento. Então, quando eu acessei a Conscienciologia e comecei a fazer essas reciclagens, eu comecei a pensar assim, poxa, o que será que dá para fazer se eu utilizar toda essa volição, toda essa vontade que eu utilizei nessa parte da minha vida para atingir os objetivos no esporte, o que será que dá para fazer se eu canalizar isso, se eu direcionar essa vontade para a minha autoevolução, né? Então, eu comecei a pesquisar, me aprofundar, e aí, nesse movimento de autopesquisa, eu fui entendendo como é que as coisas aconteceram, todos os contextos, todos os problemas, com os contextos familiares, as relações familiares, as relações grupocármicas, tudo que estava ali envolvido nesse grande emaranhado de coisas, né, na complexidade que é, né, a nossa vida intrafísica. E aí fui colocando isso de alguma forma ali no papel para ir entendendo como é que as coisas aconteceram, né? E como é que eu podia ressignificar isso e utilizar isso para passar ali da competitividade patológica para a autocompetitividade evolutiva cosmoética, né? Que é você não se preocupar mais com aquela coisa patológica de querer, né, ser o primeiro, de ser o melhor, de ganhar, em si, muitas vezes ali emanando energias ali patológicas também em relação aos adversários, aquela coisa toda, e trazer essa competitividade para uma coisa interna, no olhar para dentro, nessa transformação interassistencial para utilizar isso evolutivamente para fazer interassistência. Então, basicamente, foi essa a ideia, né? E aí eu trago um pouquinho ali no paper também algumas questões dessa casuística, né? Dos fatos ali que se desenrolaram e como é que eu fui ressignificando e reciclando isso, né? A gente sabe, né, que os atletas são ali o esporte é uma forma, né, de, de reciclagem, né, ali de traços belicistas, né? Então eu ali em muitas vidas utilizei ali minha liderança, minha energia e minha liderança, né, de forma anticosmoética e aí já vim no esporte nessa vida, né, já dando uma amenizada, né, nessas questões, nesses traços, e agora estou iniciando, né, fechei agora nessa última Olimpíada de Tóquio, um ciclo ali, né, que eu considero que é o ciclo
da competição e iniciando um ciclo de interassistência, de cognição, né, de buscar a mais cognição. Então, de entender, né, que a superioridade, eu consegui vivenciar na prática a superioridade da cooperação em relação à competição. E foi muito sincrônico, né, porque o fato de eu ter acessado a Conscienciologia foi em final de 2017, né, pelo meu colega André Teixeira, que eu tenho satisfação que hoje está aqui com a gente aqui nesse debate. Então, foi o André Teixeira que de alguma forma, ali conseguiu me esclarecer, né, me levar para o IPC para assistir uma palestra e tal, e poder estar aqui hoje. E o André Teixeira também é um atleta olímpico, né, e nadou comigo alguns revezamentos pela seleção brasileira também. Então, quando eu acessei a Conscienciologia, era justamente o início desse último ciclo olímpico da Olimpíada de Tóquio, né, de 2020. E aí eu fui percebendo, né, agora, né, com a autopesquisa, o desenrolar dos fatos desse último ciclo olímpico, como que foi a minha mudança ali, né, no meu estilo de liderança, né, ali dentro da condução ali das equipes de alta performance, que eu trabalhava desde crianças até os atletas adultos, e sincronicamente, né, esse período coincidiu com o ciclo olímpico, e o resultado, né, do ciclo olímpico foi sensacional em função disso, né? Foi um trabalho assim que eu fiquei mais voltado ao entendimento assim de expandir as bordas da piscina, né? De formar campeões. A gente falava de formar campeões da vida, né? Ao invés de ser campeões da piscina. E esse trabalho ele teve um impacto tão grande assim para mim, e ali as pessoas que de alguma forma fizeram parte disso, que no caso, né, teve um simbolismo muito grande de o resultado esportivo, né, foram 2 medalhas olímpicas, que foram as 2 medalhas olímpicas que o Brasil ganhou na Olimpíada, saíram de atletas, né, do Minas Tênis Clube que estavam imersos nesse holopensene da cooperação, que é uma coisa, a princípio, paradoxal, né, para as pessoas de uma forma geral, porque os ambientes competitivos, né, não tem nada mais competitivo do que uma Olimpíada, né, do que aquela disputa ali, né, por medalhas na Olimpíada, em campeonatos mundiais. E esses atletas, um deles, ele entendeu tanto essa questão, esse holopensene, a questão da cooperação, né, de tudo que se desenvolveu ali, que ele fez ele foi medalhista de bronze, e ele fez uma réplica da medalha dele, olímpica, e ele entregou uma medalha olímpica para cada pessoa ali do grupo ali que trabalhou nos bastidores, que colaborou de alguma forma para ele ganhar aquela medalha. E aí tem uma história por trás disso muito interessante, que durante a minha carreira como atleta, quando eu estava lá, né, na competitividade pura e simples ali, mais patológica, eu conquistei todas as medalhas possíveis ali dentro da carreira de um atleta de natação, menos a medalha olímpica. Uhum. E aí, então, a minha medalha olímpica, ela chegou 30 anos depois, quando eu consegui fazer essas reciclagens, né? Então, assim, essa medalha aqui, tá vendo? É igualzinho, é uma medalha olímpica. E aí eu falo, eu uso essa medalha, porque as minhas medalhas mesmo, assim, já ressignifiquei muita coisa, assim, não tenho zero apego a essas medalhas e tal. Mas essa medalha aqui, ela tem uma energia muito legal, porque eu levo essa medalha em todas as palestras que eu vou fazer, né, pelo Instituto, né, que eu abri um instituto agora recentemente também, e compartilho essa história com essa medalha para divulgar essa questão eu falo que é a primeira medalha olímpica que é da cooperação, não é da competição.
né, que é uma medalha que não saiu na mídia, é uma medalha que não contou para o quadro de medalhas do Brasil, mas que tem um simbolismo enorme, né? Nesse sentido, né? Dessa experiência teática que eu tive, da superioridade da competição em relação à superioridade da cooperação em relação à competição. E uma assistência que foi feita para mim, né? Então, o atleta, ele fez uma assistência, né? Eu achando, né? A gente está ali começa ali na coisa da interassistência, achando que está fazendo assistência, e a gente a interassistência é legal por causa disso, né? Então, no final das contas, aquele atleta, ele fez uma assistência para mim. O simbolismo dessa medalha, né, abriu minha cabeça ainda mais para me mostrar que eu estava no caminho certo ali, né, dessa questão da cooperação, né, da interassistência, da autopesquisa. Então, foi bem sincrônico, assim, bem teático, e uma experiência muito boa ali que me possibilitou ainda mais mergulhar, né, nesse olho pensando da cooperação e da interassistência. Theo, bem bacana essa sua explanação, né? E aí, dentro desse contexto, eu queria trazer essa questão que você tem ali, que é na própria competitividade em si de um atleta, digamos assim, né? Da questão da competitividade em si, mas aí voltando lá no início lá do seu texto, quando você traz lá a questão não só da perna que você poderia ter um problema sério, né? Foram por 2 anos que você persistiu ali no tratamento, e é interessante, depois, quando você se recupera, você tem 3 anos seguidos, se foi bem assim que eu entendi, situações para quando você ia para a própria competição. E você mesmo assim estava firme lá naquele propósito. Então, assim, eu acho que é um traço de você não, que apareceu muito forte, de não vitimização e de persistência. E que eu acho que isso deve, de repente, estar lá na sua programação desse trabalho para hoje chegar nesse contexto que você traz aí com esse entendimento da sua pesquisa. Eu queria que você falasse um pouquinho daquela época, para fazer justamente esse cotejo com hoje, com esse grupo, essa garotada que você trabalha agora, né? Isso. Enquanto a turma ainda não faz alguma perguntinha, né? Vamos esperar. Porque assim, foi muito interessante esse contexto da perna. Foi um cisto ósseo aneurismático, né, que foi comendo o meu fêmur direito por dentro, e era uma coisa silenciosa, a gente não conseguia identificar. Eu reclamava de dor, ia nos médicos, mas nenhum médico conseguiu fazer esse diagnóstico, então a coisa foi avançando. E o interessante, gente, é que quando eu comecei a nadar, eu comecei por livre e espontânea pressão, né? Porque a minha mãe me obrigava a nadar, porque eu não gostava de nadar. Eu não tinha nenhum talento para a natação. Eu era uma criança bem assim, desengonçada, bem, assim, sem zero talento. Eu era o pior aluno da minha turma de natação. E não gostava de nadar. Então, eu ia obrigado pela minha mãe. E aí, com esse problema, eu comecei com 7 anos, e aí eu tive esse problema com 9 anos, eu caí na escola, no recreio, e aí quebrei o fêmur, e as pessoas não entendiam por como que eu tinha quebrado o fêmur, porque não foi um tombo que justificasse, né? E lá no hospital que os médicos foram avaliar, e era o cisto, e aí o fêmur esmigalhou todo, né? Então, teve que ter um enxerto ósseo. Aí minha mãe entrou como doadora, teve que tirar o osso da bacia da minha mãe para colocar na minha perna, colocar uma placa de metal, fixar, um negócio bem complicado. 6 meses de gesso da cintura para baixo, uma perna inteira, a outra até a metade, impossibilitado de sentar, né? Escola, foi um caos lá em casa, assim, na questão familiar. E o contexto familiar, né? Ali do meu pai e minha mãe, a minha mãe sempre ali muito com um acolhimento muito grande, assim, tentando resolver as coisas, e o meu pai um cara mais distante, assim, com muita dificuldade de lidar com emoções, né? Então, essa mistura, né, da questão do meu pai com minha mãe, hoje eu entendo que foram os dois maiores aportes que eu tive, porque
a minha mãe acolhia e meu pai, ele me desafiava de uma forma assim muito ostensiva, muito dura. Então, depois que eu passei por todo esse processo da perna, que foi muito traumático, né? A recuperação disso foi muito traumática, e voltei ali mais ou menos nadar ali, né? A, a, de muleta lá, minha perna, imagina 6 meses com a perna toda engessada e a outra até a metade, a minha perna estava um fiapinho, né? Muito, muito atrofiada. A recuperação disso foi na água. Quando eu comecei a ficar na muleta, eu voltava para o clube. E aí, lá no clube, o meu treinador, na época, apesar de eu ser muito ruim na natação, ser o pior atleta da equipe, ele me acolheu e ele me ajudou. E aí, ele me pegou, eu não conseguia entrar na piscina sozinho. Então, ele me pegava no colo e me colocava dentro da água. Nessa hora que eu tive um clique, que a natação começou a fazer sentido para mim. Porque eu tive esse acolhimento do treinador, que eu não tinha do meu pai, em casa. E aí aquilo, de alguma forma, começou a me motivar, eu comecei a me desenvolver e coisa e tal. E aí, a primeira medalha que eu ganhei foi uma medalha, tempos depois, né? Foi uma medalha de campeonato estadual, de campeonato mineiro. E eu, ao mesmo tempo que o meu pai tinha essa distância, eu tinha uma relação com ele de querer muito conquistar o reconhecimento dele. Era uma coisa meio, né? Com certeza, ainda não cheguei exatamente, eu tenho uma ideia, mas ainda não cheguei exatamente de quais são os desdobramentos não, as questões anteriores, né? Grupocármicas que levavam a isso, mas o fato é que eu tinha uma necessidade muito grande de buscar esse reconhecimento dele. E quando eu cheguei com a primeira medalhinha lá do estadual, eu fui correndo para casa mostrar a medalha para ele. Imagina, depois daquela problemada toda da perna, de 3 cirurgias e aquela confusão toda, eu cheguei lá com a minha medalhinha e mostrei para ele que, pai, sou campeão, fui campeão mineiro. E ele virou para mim e falou assim: meu filho, campeonato mineiro não vale nada. No dia que você ganhar alguma coisa importante, você traz aqui para mim e me mostra. Fora isso, você não precisa nem aparecer aqui com essas medalhinhas, não. E aquilo foi um baque, né? Eu fiquei assim, pô, como assim, né? E aí mexeu muito comigo. E nessas horas vinha minha mãe. E aí ela percebia, ela chegava e ela me acolhia: meu filho, o que que foi? Eu contava para ela o que tinha acontecido. E ela falava: seu pai não entende nada de natação, não sei o quê, você está indo super bem, larga isso para lá e tal. E eu voltava a treinar, mas eu ficava muito mordido, né? Porque eu queria buscar o reconhecimento. Então, aquilo me fazia virar a chave. E aí eu falo: bom, se o mineiro não vale nada, então talvez o brasileiro vale alguma coisa, né? Então, eu treinava mais para conseguir um, um passo acima, né? E nessa história do passo acima de tentar buscar essas coisas para buscar a validação do meu pai, aconteceram as coisas mais improváveis e absurdas possíveis, né? No sentido de contrafluxos e acidentes de percurso que me impediam de chegar nesse novo patamar. Então, quando eu classifiquei para o meu primeiro brasileiro, eu fui fazer uma competição amistosa, estava super, ultra, mega feliz. Imagina, moleque, né? Depois daquele perrengue todo, classifiquei campeão mineiro, classifiquei para o meu brasileiro. Fomos competir, fazer uma competição amistosa antes do brasileiro. Fui lá competir, beleza. Na semana do brasileiro, estourou um monte de coisa na minha testa e eu fui ver, tinha pegado catapora do irmão do menino que eu tinha ficado na casa lá em Brasília, nessa competição, que a gente ficava na casa dos atletas. Aí não pude ir no primeiro brasileiro, que foi um baita trauma para mim na época. Eu já queria parar de nadar, aí chegava minha mãe e acolhia. E aí, tinha que esperar o outro ano, fui nadar o brasileiro de novo, e aí, antes de nadar a prova, minha mãe sempre me acompanhava nas competições que ela podia. Fui falar com minha mãe, antes de nadar a prova, na arquibancada, na volta descendo a arquibancada, escorreguei, bati o cóccix na quina da arquibancada,
e não consegui, e fui para a prova todo estrupiado, né, com a coluna arrebentada, e minha prova foi um fracasso, não consegui nadar, fiquei em último. E aí gerava sempre aquela frustração, e eu queria parar, e minha mãe me convencia a continuar. No outro ano, para nadar o brasileiro, eu nadei eliminatória, classifiquei com o melhor tempo do Brasil, treinava muito, porque eu queria muito, né, aquela coisa do meu pai. E no intervalo da eliminatória para a final, no hotel, o hotel foi assaltado, eu fiquei refém de um assalto, né, quase dessomei, né, e um negócio maluco, né, aí fiquei, quando acabou o assalto, já estava quase na hora de nadar a final, e nem consegui nadar a final, nadava costas na época, fui batendo de um lado do outro da raia, perdi a prova. Então, assim, muitos acidentes e contrafluxos, né, que de alguma forma ali estavam me ajudando a exercitar essa questão da vontade, né, da volição. E aí, lá no quarto ano, quando eu consegui finalmente, né, ser campeão brasileiro, que eu estava tanto querendo para poder mostrar para o meu pai, eu cheguei lá com a medalha de campeão brasileiro, e quando eu cheguei com a medalha de campeão brasileiro, ele falou assim: meu filho, a natação do Brasil é muito ruim, isso também não vale nada, né? O que vale é campeonato mundial, Olimpíada. Aí você olha só lá, não tem brasileiro ganhando medalha, é muito difícil, é um a cada 15, 20 anos. Então, o brasileiro também não vale nada. E aí ficou essa questão até o Nadal, aí depois veio Sul-Americano, Pan-Americano, eles sempre tinham um porém, nada estava bom. Até chegar no campeonato mundial, né? E aí no campeonato mundial a gente nadou e nós somos campeões mundiais e recorde mundial. E mesmo assim, aí esse dia eu queria chegar em casa de qualquer jeito, né? E aí cheguei em casa, mesmo nesse dia, ele estava jantando e tal, e ele só falou assim: não, agora você me ferrou, mas também não teve aquele negócio, né? Pô, filhão e tal, campeão mundial e tal. E então, assim, é interessante como que essa conjuntura, né, de fatores, de cenários, como é que isso aconteceu ali de forma harmoniosa para que eu conseguisse chegar nisso. E olhando para trás, né, apesar de toda a questão egóica, né, que a gente tem dentro da questão do esporte, da competitividade, né, de toda a patologia que tá envolvida nesse cenário, também essa questão da minha necessidade de querer me buscar essa aprovação do meu pai na marra, né? Também revela muita coisa sobre o meu egão, né? De estar nessa busca aí em cima disso. Então, nesse contexto inicial, foi mais ou menos assim que as coisas se desenrolaram. Assim. Bacana, dá para a gente aproveitar até bastante coisa, mas eu vou passar né, sobre as suas falas e que hoje a gente poderia dizer, olha como é que a gente pode ter os aportes, as mudanças à vontade, né, e não se vitimizar e aí seguir naquilo que a gente tem de propósito, né, de vida em si. Eu vou passar agora rapidamente para a Ana ou para o Marcelo, eu não sei qual dos dois que vão fazer a pergunta, e depois nós temos mais 3 pessoas na fila aí. Bom dia, Théo. Parabéns aí pelo tema. É sempre bom te ouvir. A sua história realmente ela é muito impactante, né, para todos nós. E olha, esse título Vontade faz toda a diferença para a gente entender o processo aí nosso, né, de saída da competitividade em direção à cooperação. Então, eu queria refletir um pouquinho sobre esse traço nosso, né? Que daí eu acho que todos nós podemos nos incluir, em algum grau estamos aí nessa trajetória. Você, na sua autopesquisa, consegue descrever a transição da competitividade para a cooperação? Porque isso me faz lembrar, fazer um paralelo
da transição autoparadigmática, né? Quando a gente sai de um paradigma e adota um outro, né? Que você vê mais avançado, mais, né? Que vai atender às nossas metas evolutivas. Então, nessa caminhada de competitividade para a cooperação, como que você está se autoavaliando? Que métrica você faria? Porque você já se sente totalmente dentro da cooperação, no pleno exercício do traço da cooperação, ou você ainda percebe automatismos seus que estão ainda rasgos, né, traços da competitividade? Como é que é isso para você? Excelente pergunta, professora. É assim, eu acho que eu caminhei bastante, né? Se a gente for analisar, assim, desde o princípio, que eu vejo, assim, mesmo estando ali naquela questão da natação, do holopensene, por exemplo, a natação é um esporte individual, né? E eu já tinha um traço, assim, um pouco diferente que eu percebi depois, que as grandes conquistas que eu tive na natação sempre foram em revezamento. Então, no revezamento, eu tinha um desempenho melhor do que na minha própria prova individual. E era muito interessante isso, porque, em alguns casos, eu me superava tanto no revezamento, porque no revezamento, numa prova de 100 metros, eu chegava a baixar quase 2 segundos. E era sempre por quê? Porque ali não era só eu, né? Não era talvez um negócio, para mim, um negócio que envolvia ali, eu estava nadando ali, eu sou daquela época do Gustavo Borges, né? Do Xuxa. Então, esses caras que eram os grandes ídolos, né? Do esporte ali na época. E o fato de eu estar ali nadando um revezamento com eles, né, aquela coisa da grupalidade do revezamento, aquilo me impulsionava de uma forma absurda, que eu não conseguia fazer para mim mesmo. Então, eu já penso que ali já tinha alguma coisinha, mesmo estando ali naquela confusão da competição ali, pura e simples, já tinha um traço ali da coisa da grupalidade. E aí, de alguma forma, aquilo foi se desenrolando, foi se desenvolvendo, e eu consegui ir reciclando isso mais, mesmo quando eu fui recuperando o cons, né? Do acesso à Conscienciologia, meu primeiro curso. O meu curso de entrada na Conscienciologia foi o Pacifismologia, né? Que não é uma coisa muito comum, né? Mas que, para mim, faz todo sentido, né? É totalmente explicável, assim, dentro do meu contexto ali, bélico e tal. E aí eu vim nessa pegada grande, aí já em 2018, já fui no CAEC, conheci o CAEC. No CAEC eu tive uma outra recuperação de cons, assim, muito, muito, muito impactante. E aí eu fui ressignificando isso, até chegar nessa questão dessa medalha olímpica da cooperação, que eu entendi ali um ciclo. E agora eu estou escrevendo, né? Eu estou com uma proposta de tertúlia matinal, que deve acontecer em novembro, que é a autocompreensão do holopensene competitivo, é o título. Então, perceba bem, é a autocompreensão, não é a autossuperação do holopensene competitivo. Por quê? Porque eu quis trazer esse tema, porque eu acho que compreender o holopensene competitivo é super importante. Ele, de alguma forma, ele vai impactar mais pessoas, esse tema, no sentido de a gente conseguir fazer essas reciclagens, essas transformações e utilizar a competição de alguma forma ali, de forma mais interassistencial e cosmoética. Tem uma tertúlia matinal que eu gosto muito, que eu já vi várias vezes, assim, e sempre que eu vejo, eu vou, parece que vai abrindo coisas novas na minha cabeça, que é aquela tertúlia da desdramatização dos trafares, do professor Djalma Fonseca.
E essa tertúlia, ela é sensacional. Por quê? Porque é aquela coisa de você... Tem alguns traços, né? Alguns trafares que a gente tem, são coisas que são de muitas e muitas e muitas vidas, né? Que é o caso no meu belicismo, né? E da competitividade, né? E de agora estar depurando isso pelo esporte. Então, essa autocompreensão do holopensene competitivo é uma forma de utilizar o meu trafar, de dar funcionalidade ao meu trafar. Então, já que eu tenho isso, né? Já que eu sou competitivo, vou tentar utilizar isso para competir comigo mesmo para autoevolução, para evoluir. Então, assim, você pergunta, então quer dizer que você não tem competitividade, tá resolvido isso? Com certeza não, né? É uma coisa que está aqui dentro ainda, de alguma forma, né? Mas tá mais controlado. Então, a forma de eu ir depurando isso, que eu vejo, é através da interassistência, né? De fazer as coisas que eu tenho feito, né? Nesses últimos anos, né? Iniciei a docência na Conscienciologia e investindo muito na questão da conscienciometria também, né? Para poder cada vez mais entender os trafares, os trafores, quais são os trafais, né, que ainda não tenho, que eu preciso desenvolver, para realmente chegar um dia e poder falar para você assim, ó, essa questão tá resolvida, né, tá superada, mas com certeza ainda não. O que eu estou procurando fazer, escrevendo esse artigo, propondo essa tertúlia matinal, e que eu quero que se transforme em um verbete, né, depois da tertúlia, né, essa autocompreensão do holopensene competitivo, debater isso, compartilhar isso com as pessoas para tentar, de alguma forma, caminhar aí, né, nesse sentido ali de realmente superar isso de uma vez por todas. Mas Nossa, penso que essa parte, no final ali, da minha gestão ali, na parte competitiva, em conjunto com o acesso à Conscienciologia, foi um passo muito grande, porque esclareceu muito para mim, sabe? Assim, de estar no caminho certo e o simbolismo dessa medalha que trouxe, né? E que me ajuda no dia a dia a enfatizar essa questão da autocompreensão desse holopensene competitivo. Né? é. E as pessoas se identificam com aquilo, né? Pegam a medalha, eu levo a medalha, as pessoas põem a medalha no pescoço, então essa medalha tem energia muito legal. E aquela foto, e eu sempre falo com todo mundo, olha, essa medalha está no seu pescoço, você está colocando muito legal, coisa e tal, mas é um lembrete para você identificar qual é a sua medalha olímpica, qual que é a sua. Sim. Então, aquilo gera um impacto muito grande, né, na pessoa. Então, não é só colocar a medalha no pescoço, você coloca, você tira a foto e depois você olha para aquela foto para você lembrar de buscar qual que é a sua, né? Como que você vai utilizar a sua competitividade para atingir os seus objetivos, sejam eles quais forem, né? Espero que, como eu falo com muita gente diferente, de muitos públicos diferentes, né? Cada um tem o seu objetivo, né? Ah, muito legal, Theo. Eu acho muito assistencial isso, porque mostra para a gente uma teática, né? Assim, na prática, como que é a gente reciclar um traço, que ele não é de repente assim, né? Do dia para o outro, você já amanhece cooperativo e em todas as instâncias e níveis. Não, não é bem assim. Então, esse crescendo é fantástico da gente ter essa noção. E você iniciar por essa escolha da palavra autocompreensão do holopensene competitivo tem muita lógica para mim, e é muito inteligente fazer isso, porque mostra a realidade, o realismo, né, de como é o nosso processo evolutivo, que ele é lento, ele é depurado, né? Temos aí toda uma trajetória aí pela frente. Mas obrigada, a fila está grande, vamos seguindo aí. Obrigada, Obrigada. Ana. Isamar, está com a palavra. Bom dia, Teófilo.
A minha pergunta vai mais ou menos na direção do que a Ana comentou, mas um pouco diferente. É assim, se você considera esse mega trafor, como você falou, já um mega trafor estabelecido mesmo na tua consciência, no sentido assim de você aplicar ele em várias áreas. Por exemplo, eu estou falando da competitividade, mas eu podia aplicar esse trafor em um estudo, por exemplo, numa determinada pesquisa, na compreensão de alguma coisa, eu fico entrar com essa vontade também. Se esse megatrafor está estabelecido em você nesse nível, se você considera um megatrafor, e se ele está estabelecido nele, você usar ele ao seu dispor, assim, em várias situações. É essa questão que eu queria ver trazer para você e dar uma palhinha para a gente aí. Olha só, Isamar, eu considero que sim, né? Porque o que eu tenho feito, né? Então, a vontade, a volição, ela é como se fosse um pré-requisito para a gente fazer qualquer coisa, né? Então, aplicando para a prática, né? Agora, nesse novo contexto que eu estou vivendo, então eu preciso, assim como no esporte, né? A gente tem que fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, a gente trouxer isso para o contexto de alta evolução, né? Que uma coisa muito importante, que é a chave que vai abrir todo um universo de coisas para a gente, em termos de evolução, é o estado vibracional, né? Por exemplo. Então, o autodomínio energético, como que a gente vai conseguir conquistar isso? Então, é muito parecido com a questão esportiva. É treino, treino, treino. Então, eu acordava 4 horas da manhã para nadar antes da escola, no frio, com piscina com aquecimento ruim. Então, é legal, é gostoso? Não, mas são coisas que a gente tem que fazer. Então, será que nós estamos fazendo os 20 EVs, né? Que é uma indicação para fazer isso? Ah, é porque tem muita coisa. Tem, mas o que é importante? O que é o prioritário? Aonde que está a vontade, né, para fazer isso? Fazendo analogia com o esporte também. Aquela questão de você ter clareza do que você quer para você. Então, no meu caso, né, eu sempre pergunto, assim, o pessoal tem aquela velha história, né, que o pessoal fala assim, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, sonha grande. Não tem isso que todo mundo fala? E pela minha experiência, o que eu percebi é o seguinte, não é sonhar pequeno ou sonhar grande, para mim, é saber se o sonho é real. Isso é o mais importante. Eu tenho discernimento, eu refleti o suficiente para entender qual é o sonho. É isso que eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade em fazer e que aconteceu comigo também. Então, no meu caso, o meu sonho era... Eu nunca sonhei em ser atleta olímpico, campeão recordista mundial. Meu sonho era um sonho desse tamanhozinho assim, ó. Meu sonho era ter o reconhecimento do meu pai. Então, é louco pensar nisso, né? Então, qual que foi a diferença? A diferença foi o pai e a mãe que eu tive, né? Então, por isso que eles são tão importantes, por isso que os aportes, a gente conseguir olhar, identificar os aportes. Então, essa questão da evolução, hoje eu tenho que me esforçar, porque para nadar era uma coisa mais simples. Agora, para fazer isso no EV, para fazer no autodomínio energético, para fazer no desenvolvimento mental somático, é um esforço muito grande para mim. Não é simples. Então, assim, eu considero, assim, se você for ver assim, nos últimos 5 anos, eu tenho investido pesado nisso, né? Com imersões, com cursos, assim, tudo que eu posso, que é possível fazer, eu tô fazendo, assim. Então, eu acho que considero, assim, se for olhar para trás, assim, nos últimos 5 anos, eu fiz muita coisa, fiz muita força para poder estar hoje aqui, né, falando aqui num fórum como esse aqui do Debatologia Online. Assim, para mim é uma vitória muito grande, né? Entendendo de onde que eu saí
né, e dessas reciclagens que foram feitas nesses 5 anos, para poder estar aqui hoje debatendo isso com vocês. Assim. Então, é mais ou menos a mesma coisa, é o mesmo princípio. Por isso que eu falo da autocompreensão, assim, entender, a gente entendendo isso, não é que vai ficar mais fácil, não, mas a gente parece que fica com uma robustez maior assim para encarar as dificuldades, né? Para entrar nessa questão da sinergia e tem uma outra palavra que não é sinergia, que é da resiliência, né? De enfrentar o dia a dia para conquistar essas coisas, conquistar o autodomínio energético, conquistar uma maturidade maior na interassistência, né? Então, meu primeiro verbete foi profissionalismo assistencial. E é muito em função disso, sempre tá bom. Eu identifiquei ali um macrosoma, né, ectoplasmia, tá bom. E aí, o que vai fazer com isso? Como é que eu estava utilizando isso antes? Né? Como é que eu posso utilizar isso agora de uma forma melhor, né? Mais cosmoética, mais interassistencial? Para tudo isso, se a vontade não tiver ali no pano de frente ali, a gente não consegue materializar as coisas, realizar as coisas. É porque, assim, Teófilo, pelo que eu li ali do teu artigo, parece que essa tua história desde pequeno é a consolidação desse Trafor. Você veio ali, passou esse percurso para consolidar, para ser determinante para você. E agora tu tem outro horizonte pela frente para estudar, né? Eu não sei se você enxerga assim que esse teu período inicial, né, da vida ali, até as tuas conquistas, foram a consolidação desse mega Trafor. Foi, Isamar, você está falando aí, eu lembrei de uma coisa. Eu fiz o acoplamentário agora no ano passado, no final do ano passado, de retrocognição intermissiva. E eu tive uma lembrança de estar, sabe aquele momento ali de estar assinando o contrato com o evoluciólogo? E aí eu tive essa lembrança e foi interessante que assim, que era uma coisa, não lembro exatamente as palavras, mas era um momento, estava ali com aquele contrato antes de somar e ele me lembrando assim, ó, vai dar tudo errado, mas se chegar, se você chegar, aí vai ser legal, né? Então, e isso aí, quando eu lembrei disso, eu lembrei do dia, que eu até falei isso lá no tertuliário, quando fui defender esse meu primeiro verbete, eu contei um pouco dessa história, bateu com o que eu senti quando eu cheguei no CAEC, que foi uma história, foi muito, muito legal, assim, que, gente, quando eu cheguei no CAEC, eu fiquei no hotel do lado, lá no Interlúdio, eu nem sabia que o Interlúdio era do lado do CAEC. Porque o André Teixeira, cadê o André Teixeira? Está aí ainda? O André Teixeira falava tanto na minha cabeça, pô, cara, CAEC, você tem que conhecer o CAEC, pô, você entra no CAEC, pô, aquele holopensene, pô, uma bolha e tal, você já sente diferente e tal, e falava, e é a Leia do gênio da humanidade, você anda ali, não sei o que e tal. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, em cada falei, não, vou ter que dar um jeito nesse cara. Até aí eu comprei uma passagem, fiquei lá, tipo assim, um intervalo que deu, peguei e comprei uma passagem, fui lá no sexto, vou lá ver esse tal desse CAEC, né? Se é isso tudo que o Teixeira está falando. E aí fiquei no hotel lá, aí cheguei de madrugada, sei lá, dormi e tal, aí saí do hotel no outro dia para ir para o CAEC, fui lá na recepção, falei, eu estou precisando de CAEC e tal, como é que eu faço? Né? Aí o cara olhou para mim, tipo, esse cara deve ser doido, né? Como é que eu faço? Não, é aqui do lado. Falei, mas como assim do lado? Dá para ir a pé? Falou, aqui do lado, só você seguir a ruazinha aqui que você chega no CAEC. Aí foi andando ali. Na hora que eu cheguei naquela placa do CAEC, no portãozinho amarelo, eu comecei a ter um negócio assim, meu olho cheio d'água e eu fiquei assim, só ficava na minha cabeça assim, cheguei. E eu só pensava assim, cheguei. Aí entrei ali na recepção,
Estava lá a Soninha, né? Aí eu falei assim com ela, ô moça, o que tem para fazer aqui? Ela já começou a rir, né? Falou, mais um intermissivista perdido que cai de paraquedas, né? E aí com aquele acolhimento todo, né, da Soninha, vem cá, meu filho, tal, sentou comigo, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo e tal. Aí ela falou assim, agora está tendo uma tertúlia lá, vai lá para você ver a tertúlia. Eu falei, é tertúlia, vou lá. Aí cheguei na tertúlia, estava tendo o verbete da Simone Zolé, Liderança Interempática, que foi justamente aquele verbete que conectou com que eu tive recuperação de cons ali na hora e que me impactou no meu estilo de liderança ali para chegar naquela questão lá da medalha da cooperação e tudo mais. Então, assim, é tudo muito sincrônico, né? Assim, muito harmônico, é muito interessante quando a gente se dá o trabalho ali, né, de ir anotando as coisas e montando o quebra-cabeça, né, de como é que as coisas vão se desenrolando, né? Tá bom, obrigado, Teófilo. Ô, Teófilo, além do André estar aí, ele fez um comentário no chat. Ele falou: eu que conheço já há algum tempo, confirmo sua qualificação da competição para a cooperação. Ele fez um comentário aí a seu Ah, é? respeito, viu? Que E aí eu bom. vou passar, viu? Aí você pode ficar à vontade de falar e eu vou passar logo depois para o Jade fazer a sua pergunta. Ok, estão me ouvindo? Espera aí, estamos ouvindo, Teixeira, mas Sim, pode falar, André. Eu estou até colocando a JBL aqui, que a gente está ouvindo aqui, eu e a minha esposa Dalila. Fica muito claro para a gente a viragem, né? Essa virada que o Teófilo conseguiu fazer e tem feito, e de certa forma, de uma forma bem interessencial, né? Na minha condição, inclusive, como voluntário aqui já desde 2012, que eu cheguei, eu pude ver o quanto que esse atributo, né, que o Teófilo realmente tem muito forte, que é a vontade, vem realmente alavancando não só, né, a condição dele evolutiva, como também a gente está em contato com ele. E o que fica muito evidente também é a questão mental somática, né? O Teófilo é um cara que tem o soma, ele é uma soma de respeito, mas a gente vê a clareza, né? E a questão professoral que ele realmente está explorando aqui, seus pontos de vista, debatendo, eu fico realmente impactado positivamente com essa condição que ele conquistou em tão pouco tempo. Na verdade, ele sempre teve. O Teófilo sempre foi cooperativo. Só a título de exemplo, eu sempre tive uma lesão muito séria no ombro direito. A gente nadou em 94 em Roma, e eu fazia parte do revezamento que o Teófilo foi do Mundial, junto com o Gustavo, o Sintra, né? E o Souza Júnior. E eu dizia para ele, falei, Teófilo, o ombro está muito ruim. Eu não vou estragar esse revezamento aí, que é do Mundial, imagina, lá no Mundial de Roma. E o Teófilo foi o único integrante que pegou ali, não, você conquistou essa vaga, você vai com a gente até o fim. E foi uma das maiores superações. Foi a maior superação que eu tive no esporte, porque eu estava lesionado e eu consegui nadar no meu melhor tempo junto com aqueles três ali. Ou seja, a questão energética, a questão toda empática que ele tem, realmente é algo diferencial. Então, você né, a gente está novamente chamando de TT, cara, é uma alegria imensa assim, estar fazendo a sua virada mesmo. Você é um cara que realmente traz muita coisa positiva para a gente, cada vez mais, né? A gente que ainda tem um traço de benefício em alguns momentos, né, que a gente é colocado à frente, mas hoje, com a panorâmica que a gente tem das coisas, a gente dá dois passos para trás para colocar a energia no ponto certo. Então é isso. Parabéns aí pelo debate, está sendo fantástico e é uma alegria estar com vocês aqui. Valeu, Teixeira. Viu, o Teófilo? Também é aporte de alguém, viu? Viu? E de muitos, né? Jades, com você, pode fazer. Depois do Jades, nós ainda temos o Orlando, a Maria Paula, a Eliane e a Andréia Grene, tá bom? Vamos lá. Teófilo. Então, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Teófilo no encontro da Serenologia na área C, né?
aí no início do ano, né? E foi um encontro bacana, entendeu? E assim, deu logo para perceber, assim, no Teófilo, um exemplo de autoestima, né? Marcante pela gargalhada, né? Bacana. Mas assim, Teófilo, dentro aqui agora da Conscienciologia, a gente estuda a questão assim desse desenvolvimento, né, entre o mental soma e o soma, que é o psicossoma, né, que é esse equilíbrio emocional interno, né. Então, assim, né, aí eu quero trazer a questão ali dos aportes que você fala e trazer a questão realmente aí, que parece que, assim, a questão marcante com relação ao teu pai, que é ali que parece ele foi um ponto assim motivador para alavancar sua vontade assim de querer mostrar um resultado, mas também por outro lado ele te mostra um outro lado que é esse desenvolvimento seu do lado mais interno, e essa questão do Locke interno e Locke externo. Não sei se você percebe assim, que você percebeu alguma coisa nesse sentido, se ele demonstrou, assim, você percebeu isso nele, essa demonstração também desse teu desenvolvimento, que você tinha que desenvolver essa autoconquista interna, né? Em contraponto ao externo. Com certeza, assim, acho que o maior benefício dessa história, apesar de ser de uma forma muito peculiar, né? Mas eu acho que o maior benefício que eu tive, que o meu pai me ajudou muito, foi eu falo assim, liquidação do meu auto-vitimização, da minha auto-vitimização, porque com todos aqueles fatos, assim, eu realmente, assim, não seria uma coisa muito tranquila, assim, me vitimizar, né? Eu fico pensando, assim, trazendo, assim, eu gosto de criar outros cenários, então eu fico pensando, hoje eu sou pai, né, de dois meninos, né, o meu mais velho, ele tá na natação, o mais novo não. E eu fico pensando assim, se tivesse acontecido 20% do que aconteceu comigo, com meu filho, como que eu iria reagir, como que eu iria fazer? Porque não é uma coisa simples, né? Se acompanhar uma história ali com aqueles tantos contrafluxos, chega uma hora que você fala assim, gente, vamos. Se eu fico pensando assim com o pai ia chegar assim, meu filho, vamos tentar outra coisa, né? Vai jogar basquete, vai estudar, vai fazer outra coisa, porque isso aqui tá complicado, né? Assim, é muito problema, né? Muita coisa séria assim que aconteceu. E desse jeito totalmente maluco, né, de simplesmente jogar para o outro lado, assim, para o lado do desprezo, assim, entre aspas, que ele fazia comigo, era aquilo que me dava força para virar aquelas chaves de coisas que eram, né, na minha cabeça, impossíveis de vencer, né, aqueles tantos problemas. Então, assim, eu falei liquidação, mas assim, assim como a competitividade, né, talvez liquidação seja uma palavra forte, né, mas ele me ajudou demais nessa parte de autovitimização, porque dentro desse mecanismo, hoje eu me sinto mais, você falou da questão da autoestima, mas eu me sinto mais capaz de fazer o que for preciso, cosmoeticamente, né, hoje em dia, né, pelo menos com a intenção cosmoética, de alcançar as coisas que eu me proponho a fazer, muito em função dessas experiências. Então, né, a minha questão psicossomática sempre foi uma coisa muito histriônica, sempre um emocionalismo muito exacerbado, né, que eu sempre tive, né, durante esse processo competitivo. E, de alguma forma, essa ajuda que ele me deu me ajudou realmente a minimizar essas questões e trabalhar bem essa questão da auto-vitimização. Acho que esse é o ouro que meu pai deixou para mim foi esse. Obrigada, Jades, pela Vamos em pergunta. frente. Orlando, pode fazer sua pergunta, fica à vontade. Bom dia, Eu esteve aqui no Espírito Santo, eu te acompanhei aí, a gente dormiu lá em Aracê, foi muito bom te reencontrar. A vontade que você tem, eu também tenho muito.
Acho que eu Trafar a maior parte acho que de todos, porque você faz a virada da religião para o meu. Fui buscador borboleta, né? Até um verbete a respeito do que eu passei. Primeira pergunta. Bom, não sei aí se você tem essa pesquisa, sua auto-pesquisa, porque não tem como um homem desse tamanho, com quase 2 metros, com energia pequenininha. Não sei se existe. Eu acho assim, eu fiquei pensando nisso. Você tem quase 2 metros. Se a pessoa você tem energia lá embaixo. Então, eu penso aí que a natação, aí essa coisa com seu pai, que a gente sempre tem, o filho, o homem, sempre tem umas dificuldades com o pai, né? Então, isso aí foi seu estímulo. Uma outra curiosidade: você ressomou em Minas Gerais, que é tradição, religiosidade, é uma série de coisas que eu morei aí, eu posso falar de cadeira. Você, em algum momento, mesmo nessa competitividade, não sei se você frequentou aí o catolicismo, que é muito forte em Minas Gerais, com essas vários tipos de festa, você chegou a algum momento de se perguntar, será que isso é alguma coisa a mais? Se você já pesquisou, por que eu renasci num lugar que tem muita tradição, a famosa tradição família mineira, né? Essa coisa em Minas Gerais. E você, nesse contexto todo aí, a história é muito bonita, eu acho. Bom que você deu uma virada da competição para a cooperação. Parabéns aí mais uma vez. Obrigado, meu amigo. É o seguinte, olha só. A questão do soma, né? Assim, eu tenho essa hipótese do macrosoma, assim, muito forte, né? Praticamente consolidada, né? E a questão energética também. Então, tanto é que o meu primeiro verbete, que é o profissionalismo assistencial, ele é voltado, a especialidade é energossomatologia. Então, isso é interessante, que a primeira coisa que você pensa é que vai ser, esse verbete é assistenciologia, mas não, é energossomatologia. Por quê? É justamente a consciência que eu fui tendo da responsabilidade que é ter muita energia, né? A responsabilidade é muito grande. Então, quando eu percebi isso e quando eu fui entendendo meu contexto energético, primeiro o ECP2 que eu fiz, né, na conversa com a Consciex, a primeira coisa que a Consciex me perguntou foi assim: você tem consciência da sua energia? Aí eu falei assim: bom, eu acho que tem. Aí ela emendou aquela segunda pergunta, né? E o que você está fazendo com essa energia? Aí dá vontade, né, de fazer uma bilocação e sumir dali, né? Enfim, e aí a partir dali, daquele impacto, né, e aí que eu comecei a aprofundar nisso para estudar. Então, essa primeira pergunta que você fez é mais ou menos isso. Agora, com relação a ter nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, assim, com certeza. Outro dia eu estava lembrando, antes das competições, lá no início, eu passava com minha mãe na igreja e acendia velas, sabe aquelas velinhas? Uhum. Tem aquele coisa cheio de velinha, assim, que você vai lá, faz um desejo, acende a velinha. Eu fazia isso. E depois dali eu passei para... E aí, quando foi ficando mais velho, aí eu não, né, não ia mais na missa com minha mãe, coisa e tal. E aí tive um tempo no espiritismo também, né, que é onde ali a questão até no livro eu falo isso, né, da minha experiência. Eu tive uma experiência com minha avó dessomada, né, que acabou me levando para o espiritismo, né, para tentar entender. E sempre tive uma coisa inata, né, de questionamentos assim de da onde que eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde que eu vou, né, que traduzindo para o mineirês, né, Alcotô, Procovô, né? Então, isso sempre teve muito forte. E aí, no espiritismo também não consegui achar resposta para isso. E aí, graças ao nosso amigo André Teixeira aí presente, eu consegui acessar a Conscienciologia. E aí,
a coisa teve muita lógica, né? Fez muito sentido para mim. Ok, obrigado, viu? A Maria Paula ela colocou uma pergunta no chat, eu vou ler, mas ela fica à vontade para abrir o microfone e dar continuidade. Fale sobre o seu contexto bélico. Eu vou falar assim, eu estou aqui, vou falar. Então, eu queria primeiro que você falasse um pouco para mim a sua definição de belicismo, falasse sobre o seu contexto bélico e fizesse uma relação entre o belicismo e a competitividade. Legal, Maria Paula, legal. Olha só, o belicismo, para mim, ele foi muito evidente, assim, né, à medida que eu fui começando a estudar. Então, o belicismo, para mim, aquela coisa, assim, traduzindo, assim, né, num conceito bem simples, na minha ideia, é aquela coisa de resolver as coisas pela força, né, de ir para os finalmente, assim, não importa o que aconteça, de resolver as coisas na força. E eu percebo, né, que eu tenho isso assim muito forte em várias vidas, né, com toda essa energia, com todo esse trafor de liderança, que eu utilizei isso em várias vidas de forma anticosmoética. E muitas vezes até, também dentro do possível, de forma cosmoética, porém, né, dentro desse contexto de belicismo muito forte. Então, o primeiro acoplamentário que eu fiz, era muito engraçado, assim, lá no CAEC, assim, que sempre alguém vinha depois que acontecia as coisas e me chamava num canto, falava, olha, eu vi isso e isso no seu campo, tal. Então, no primeiro complementar que eu fiz, veio muito forte a questão de Esparta, né? De vivência em Esparta, e aquilo fez muito sentido para mim. Depois fiquei refletindo, né? E lembrei que, gente, quando saiu o filme dos 300 de Esparta, esse filme quase causou o meu divórcio aqui em casa, porque eu assisti o filme tipo umas 150 vezes, e minha esposa falou assim, se você assistir esse filme de novo, eu saio de casa. Eu ficava assistindo aquele negócio, e o Gladiador e tal. Então, aquelas coisas foram começando a fazer sentido. E logo depois que eu saí desse complementar, eu fui viajar com minha família, fui para os Estados Unidos, estava num shopping lá em Miami, comprando uma capinha de celular para meus filhos, tal, numa ilhazinha do shopping, tal, paguei, saí com minha família andando. O cara da ilhazinha saiu correndo atrás de mim, começou a me chamar assim, senhor, não sei o quê. Eu parei, olhei para trás e falei, pô, devo ter esquecido minha carteira, né? Alguma coisa lá na ilha, ou esqueci a capinha que eu comprei. O cara voltou, me parou, olhou bem para minha cara e falou assim, já te falaram que você é igualzinho aqueles caras do filme 300? Eu fiquei olhando para a cara do cara assim, falei, como assim? Eu nunca vi esse cara mais magro ou mais gordo na minha vida. O cara me vem atrás de mim no shopping para me falar isso, eu saindo do acoplamentário, né? Então, ficou aquela senha, né? Então, assim, aí a gente vai começando a entender essa coisa toda. E eu tive uma outra experiência, mas quando você fez a pergunta, que eu acabei de lembrar aqui, que foi muito interessante, que depois que nesse processo ali da Conscienciologia e de estar ali à frente das equipes lá de natação, lá do meu clube, do Minas Tênis, teve uma competição específica, já mais para o final, que a gente ia, por exemplo, Troféu Brasil, né? Competição interclubes e tal. Tem muita coisa que é muito similar a esse contexto bélico, né? Das guerras, ali, você ali como general daquele exército que está indo ali, só que agora você está ali disputando um campeonato. E é um negócio muito que gera muita emoção, né? Muita coisa psicossomática. Às vezes a competição está ali disputada ponto a ponto, e você vai fazendo ali, você vai motivando os atletas e tal. Então, me lembro perfeitamente que naquela disputa acirrada ali, uma competição ali, a gente ganhou uma prova por
tipo assim, centésimos na disputa, e aí aquela disputa colocou a gente na frente da competição, e eu tive uma explosão ali da arquibancada, sabe aquele negócio do... E aí todo mundo gritando e tal, e na hora que eu tive aquele negócio, cara, me veio um contrafluxo, um arrebate, parece que veio todo mundo uma vez, assim. Ufa, eu comecei a passar mal. Sentei, aí parei, falei assim, esse negócio aqui não dá mais para mim, não. Porque você já começa a reciclar, né? E ali foi um ponto de atenção que eu tive. Falei, realmente eu tenho que ir dando um jeito de ir ressignificando, reciclando, e daí, naquele dia para frente eu já sabia que meus dias ali na frente ali das equipes estava chegando no final, sabe? E aí o final veio com esse negócio da medalha, e ali foi o final mesmo. Falei, pronto, então agora com esse simbolismo, acho que a coisa encerrou. Vou fazer só um comentário, não sei se vocês aqui já assistiram esse filme do Oppenheimer, que fala sobre a bomba atômica, e tem uma hora quando ele fala, surreal essa cena, na hora que ele joga a bomba atômica, tem uma comemoração nos Estados Unidos, né? Uma coisa assim surreal. E aí, quando você me falou dessa hora que você gritou e teve essa catarse, né? Nesse momento que vocês superaram o outro time, me veio essa imagem. Então, você respondeu a minha pergunta, que é em que nível se relaciona o investimento energético de quem está numa ação bélica e de quem está numa ação competitiva, mesmo que seja esportiva, a energia tem alguma similaridade. Então, Com obrigada por certeza. ter respondido isso para mim. Obrigada, Ana Paula, muito bem colocado. Eu passo agora a palavra para a Eliane. Bom dia, pessoal. Parabéns aí, Teófilo. Muito bom ver você aí e acompanhar esse crescendo teu, né? Você esteve aqui conosco no Serenário, né? Teve aí também na Coliderança Evolutiva, né? Então, muito bacana ver você se apresentando na tertúlia, nas atividades, né? Muito bacana. E eu queria te perguntar sobre até o teu fechamento do teu paper, você colocou lá. Eu vou te fazer duas perguntas. Uma sobre essa questão da frase que você colocou, né? Você é mais de falar a frase está difícil ou mais do deixa comigo, né? Aquela postura proativa. E aí você emendar um pouco falando da questão do como que a gente pode fazer, e pela tua experiência, né? No processo da liderança, auxiliar nesse processo quando entra em polarização, né, que tem a ver muito com o processo competitivo, isso falando já no voluntariado, na CCCI, que recentemente teve o Areópago falando da coesão na CCCI, né, pela tua experiência que você já vem tendo, como que você sugere ou como que você faz para a gente sair da despolarização, né? Sair da polarização e ir para a despolarização e entrar na coesão, né? Para realmente, considerando assim, que a gente tem uma ProEx conjunta, né? Ou vamos dizer assim, uma Max ProEx, né? Muito trabalho a ser feito, né? E para a gente alavancar isso tudo, há muita necessidade dessa vontade que você trouxe, dessa força, né? Motivadora e motriz, né? E a gente percebe que quando o grupo se dispersa e se divide, ele acaba perdendo essa força, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco disso. Como lidar com isso, né? Então, Eliane, essa frase, né, que eu vi lá no Homo Sapiens Reurbanizados, eu achei sensacional, né? São as perguntas, né? Então, e você? Como que você é? Você é mais do tá difícil ou você é mais do deixa comigo? Porque isso simplifica demais, assim, não é simples, mas é simples, né? É meio paradoxal o negócio. Que tem muito a ver com essa
minha trajetória, com essa história. Assim, eu tinha que dar um jeito, né? Por causa das coisas malucas acontecendo, tinha que dar um jeito. E isso me remete ao quê? Você pergunta assim, mas como que a gente faz assim, né, para aplicar isso nos diferentes contextos, né, na nossa vida? Então, o que eu vejo assim, o mais importante é a cognição, é a gente ter a autocognição e o entendimento do que nós queremos fazer, de ter essa clareza, porque é essa clareza que faz com que que essa vontade, ela apareça assim, né, que ela fique mais evidente. Agora, só a vontade, essa clareza é que vai fazer com que essa vontade se desdobre nos outros ingredientes que te levam para concretizar algo, que aí é a disciplina com a resiliência. Porque vontade todo mundo tem, né, gente? Quem não tem vontade? Eu tenho vontade de ser desperto, eu tenho vontade de ser Picon, eu tenho vontade de ganhar uma medalha olímpica. Eu vi vários atletas, né? Fiquei 13 anos nessa função. Vi vários atletas talentosíssimos que passaram ali pelo clube, muito talentosos, e chegavam lá, eu quero nadar, eu quero ir para a Olimpíada. A gente, então, beleza, vamos lá, começavam os treinos, aí passava alguns meses, o cara ia lá na minha sala. Teve um que foi muito emblemático, talentosíssimo esse atleta, e aí ele chegou na minha sala com a cara triste, assim, amuado. Falei, o que aconteceu? Aí ele olhou bem para minha cara e falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu estou muito cansado. Assim, tipo assim, querendo desistir. Eu olhei bem para a cara dele e falei assim, entendi, você está cansado. E você, em algum momento, achou que você ia ser um atleta olímpico sem cansar? Poxa. Então, aquele negócio do pensene, né? Indissociável, pensamento, sentimento, energia. O cara está com um pensamento que ele quer ir para a Olimpíada, quer ser um atleta olímpico, e a energia dele está aqui embaixo, quer dizer, não vai funcionar. Então, essa clareza que eu acho que é o mais importante para qualquer coisa, que cada um aqui tem um objetivo, né? Nós somos todos aqui mini peças, né? Então, a gente tem nosso contexto, o autoevolutivo, e muitos de nós estão inseridos, têm um papel importante nessa parte da Max Proex, grupal ali, né? Que tem a ver aí com as reurbanizações, né, extrafísicas, né, com a melhoria do holopensene do planeta, né, com a pacificação do planeta, né, desse processo evolutivo do planeta. Então, Eliane, eu acho que é mais ou menos por aí. É a gente conseguir ter esse discernimento da clareza do que a gente quer chegar, qual que é o nosso papel, e investir tempo nisso, porque, às vezes, o rolo compressor, a robotização da nossa vida atual é assim, nós estamos sempre correndo, né? Aqui é vida, quem tem filho, quem não tem, quem tem filho, daquele trem, pega, leva aqui, tal, volta para a escola, volta correndo, vai trabalhar, volta, tal, e o tempo vai passando, e a gente não se conecta com a prioridade, né? O que é a prioridade? O que é essencial, né, dentro desse tempo que a gente tem para fazer aqui? Quem que está investindo tempo nisso para saber? Eu não tinha dúvida. Assim, para mim, eu vou buscar. Tipo assim, meu pai vai ter que me engolir. Eu vou fazer esse cara me reconhecer. Tive que bater um recorde mundial. Mas era muito claro, né? Tirando toda a patologia desse processo, né? Que é evidente, mas a vontade está ali. Não tinha dúvida. Então, podia acontecer qualquer coisa, gente, que não ia ser suficiente para me fazer desistir, por causa da clareza do que eu queria. Então, você aplica isso na sua vida, para o seu objetivo. Então, se você desistir muito fácil, talvez é uma reflexão assim, poxa, então talvez esse objetivo que eu coloquei não seja o objetivo essencial, prioritário, porque muitas vezes a gente não sabe mesmo.
a gente está meio perdido. Então, o que a gente precisa fazer? É ter essa disponibilidade de investir o tempo no autoconhecimento, na autorreflexão. Pô, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Igual eu, será que eu vou ficar aqui mesmo, aqui na gestão de equipe de alta performance? Não, porque ele é um processo. Ele falou, não é isso, não é isso mais. É outra coisa. E aí eu estou nessa busca. E nunca vai ser assim, é exatamente... Qual que é a sua ProEx? Minha ProEx é... Não, a ProEx, ela é um monte de coisa. A gente vai tateando, né? É por aqui, é por ali. Não tem receita de bolo, né? Não tem uma coisa única. Então, assim, o meu entendimento é mais ou menos por aí. Muito bom. É isso aí mesmo que eu gostei muito, porque tem muito a ver com foco, né? Muito bom. Sim. Obrigada aí, Teófilo. Bom, nós temos agora 2 perguntas para a gente fechar, que é a da Andréia, que é a Andréia Grener, que é mineira também, e depois será a pergunta do Ivan. A Andréia colocou no chat: como romper a hostilidade com o adversário num projeto de interesse comum? Andréia, qualquer coisa você pode complementar aí, tá? Não é só adiantando, viu, Teófilo? É muito bom ver um mineiro de Belo Horizonte aqui, a gente que é da mesma cidade, é muito bom, né? Na Conscienciologia, a gente vai conhecendo muita gente, quando tem alguém da terra da gente mesmo, é muito bom. E isso tem muito a ver com a questão do mineiro mesmo, né? Isso a gente, em qualquer lugar do mundo, quando você fala, alguém lá de Minas, a gente fica muito feliz, né? Acho que tem a ver muito com a nossa cultura, né? E Uhum. aí vai essa pergunta aí, né? Como romper a hostilidade com o adversário num projeto de interesse comum? Vamos ver como é que você vê isso. Eu acho que isso é, para mim, na minha visão, é relativamente simples, né? Acho que a única forma, a única não, né? Mas assim, uma forma de romper essa hostilidade é através do respeito, né? Do entendimento de pontos de vista diferentes. Então, assim, se o interesse é comum, por que hostilidade, né? Então, assim, a hostilidade muitas vezes vem assim daquela disputa, né? Aquela coisa, eu gosto muito, eu ouvi o professor Valdo falando, eu não tive a oportunidade de encontrar com o professor Valdo no intrafísico, né? Mas aí eu sempre vejo muitas tertúlias, né? As coisas, os cortes. Então, eu gosto muito, me identifico muito quando ele sempre fala assim, as coleiras do ego, né? Então, as coleiras do ego, realmente, elas deixam a gente apertadinho, assim, né? Elas paralisam a gente muitas vezes, né? E eu aí acho que a hostilidade vem muito disso, né? Muitas vezes daquela disputa, assim, que é o interesse grupal, mas a minha ideia é que tem que ser a melhor, é a que tem que funcionar, é a que tem que dar certo. E aí você começa a entrar numa disputa, e aí você não respeita um ponto, você não consegue ter a abertura para ver que aquela coisa que aquela pessoa está falando ali, muitas vezes está contra o que eu estou falando, mas muitas vezes é o melhor para todos, né? Às vezes o melhor para todos não é o melhor para mim. Então, quando eu comecei a entender isso, facilitou bastante. Então, eu penso que o que facilita a lidar com essa hostilidade é esse cuidado com a autopensanidade, né? E com respeito com a pensanidade alheia. Eu acho que é isso que vai facilitar esse processo. Respondeu ou não? Para pensar, o negócio é que a hostilidade do outro, né? Chegar no outro não é fácil, né? Às vezes você tem realmente um pensamento, mas para chegar realmente no outro, às vezes tem um caminho muito grande, né? A ser Mas é porque a percorrido, né? hostilidade ela pode ser mão dupla, né? Então, do jeito que você falou, pode ser a hostilidade do outro para comigo, da mesma forma, se eu tenho esse autodiscernimento, essa cognição, esse respeito, né? Se a gente quer estar aqui estudando para ser desperto, esse é o mínimo que a gente tem que conseguir fazer, né? De acolher essa hostilidade que chega, porque o desperto ele não faz outra coisa. É só isso o tempo inteiro, né?
é lidar com a hostilidade, com a questão intersticial e saber desenrolar aquilo tudo sem cair o seu padrão, né? Então, de qualquer forma, sendo uma hostilidade minha, pessoal, uma hostilidade que venha de fora para dentro, eu penso que o princípio é o mesmo. O acolhimento, né? Obrigada, Andréia. Obrigada, tchau. Vamos fechar agora com a pergunta do Ivan. Teófilo, bom dia, tudo bem? Excelente dia. Não sei se você lembra, mas nós somos os únicos 2 alunos de uma edição do curso com liderança evolutiva, tá lembrado? Lembro, sim, claro. Só Bom tinha 2 demais. alunos, olha a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade, Mas você viu que ela permeia todo o assunto, né? permeia todo o assunto. Mas assim, Teófilo, a pergunta que eu quero te fazer tem a ver com automimeses dispensáveis e automimeses necessárias. Então, é um conceito aí da Conscienciologia, né? Nós temos um curso chamado AST, que a gente trabalha bastante essa questão das automimeses. Eu tenho também um histórico aí de militarismo em várias existências, inclusive nessa também. E, assim, tenho muitos traços, meu temperamento é bastante belicista. Mas aí eu me identifiquei um pouco com o que você falou no início, com toda a questão do teu pai e tal, né? E por que eu trago essa questão da automimese dispensável e da necessária? Porque eu fui fazer o experimento serenário há uns 4 ou 5 anos atrás, e para mim ficou bem claro assim, a necessidade de eu estudar o meu temperamento na infância, né? Como é que eu era, como é que eu agia, né? O que eu tinha de belicista, o que eu tinha de dono da verdade, de acabar com o jogo de futebol se a regra não fosse do meu jeito, pegar a bola e botar debaixo do braço, essas coisas assim, sabe? E aí eu estudar, então eu fazer um autoinventariograma, né? Um autoinventário do que eu repito atualmente, né? Quais as situações que eu tenho que eu sou o dono da verdade, porque isso está ligado ao belicismo, né? Quais as situações que eu sou inflexível no temperamento, no pensamento, quero que valha o meu pensamento, não consigo entender que às vezes o pensamento do outro é o correto, ainda que vá contra aquilo que eu tenha como valor ou como verdade absoluta para mim. Então, e aí essa relação do teu pai e tudo mais, né? Você consegue identificar, assim, traços da tua infância, desse teu processo de superação até você chegar aqui, mas que ainda em algum nível você percebe que você está repetindo, você nunca fez uma pesquisa nesse sentido, como é que está isso para você? Olha só, eu nem precisei fazer pesquisa, mas eu repito direto, assim. Eu tenho que tomar um cuidado danado, assim, porque a tendência é a gente ir repetindo mesmo, né? No relacionamento com meus próprios filhos, né? Assim, várias vezes já me peguei fazendo coisas assim que hoje eu já sei que não seriam o ideal, né? Então, é uma coisa que requer muita atenção. E é engraçado até a questão do holopensene, né? Só para você ter uma ideia, eu contei aqui que o meu filho está na natação, né? Começou a disputar competições, campeonato, está com 17 anos agora. E aí, recentemente, ele ganhou medalha no Brasileiro, foi vice-campeão brasileiro. Cara, foi muito engraçado. Como eu já tenho feito muitas palestras, né? Aí eu conto a história, né, do livro, né, que eu escrevi com meu pai. O dia que esse menino ganhou a medalha no Brasileiro, gente, meu telefone, um monte de gente começou a me ligar, me mandar mensagem, né? E aí brincando assim, e aí? Já falou com ele que a medalha dele não vale porcaria nenhuma? Eu fiquei, gente, não falei, porque não é assim que funciona, né? Não tem fórmula de bolo, cada um é diferente. O que funcionou para mim não quer dizer que vai funcionar para ele, né? A gente tem que ter o quê? Uma atenção, discernimento com contextos, né? E tentar fazer o melhor que der com o contexto que tem. Igual no caso do meu pai. Meu pai fez o melhor que ele pôde com o que ele tinha.
né? Então, ninguém cai na família, ninguém ressoma na família ali de paraquedas, gente, né? A gente tem um motivo para a gente estar ali, né? Então, quando a gente... Paradigma consciencial é maravilhoso nesse sentido, né? Assim, quando a gente expande essa visão e consegue enxergar multidimensionalmente, seriexologicamente as coisas, né? Facilita demais para a gente ir tentando resolver. Então, assim, eu tenho muita coisa disso, né? Dessas repetições. Agora também estou me esforçando, né? Aplicando toda a minha vontade para reciclar as coisas que eu já identifiquei que não são ideais, né? Evolutivamente falando. Mas é uma rotina diária, né? Sempre, né? Não tem essa de, não, beleza, agora tô de boa, né? Não tem isso. A evolução, ela não acaba nunca, né? Então, sempre a gente... Alguma coisa vai mudar, alguma coisa diferente para acontecer, alguma coisa para reciclar. É uma estrada que a gente caminha, caminha, caminha. Eu andei muito, muito mesmo esses 5, 6 anos, mas quanto mais eu ando, mais abre uma avenida na minha frente, né? De possibilidades e reciclagens, né? Então, vamos junto, né? Se a gente puder ir junto, então o fato de estar aqui, né, com esse grupo, com pessoas que já têm esse entendimento, isso facilita muito também. Esse senso de grupalidade é imprescindível, né, para a gente poder chegar nessa questão da Max Proex, né, grupal, né, da interexistencialidade, porque não é fácil, né? Eu tenho um bordão que eu falo muito, né? A hashtag essa vida é boa demais, né? Que o pessoal brinca muito, quem me conhece já há mais tempo. Mas essa vida é boa demais, mas aí tem a parte subliminar, que mas não é fácil, né? Então, que às vezes todo mundo, essa vida é boa demais, essa vida é boa demais, acho que é sempre na comemoração, na alegria, mas essa vida é boa demais funciona mesmo no contrafluxo, na diversidade, nos problemas, né? E é meio que uma frase desassediadora, assim. Ivan, Acho que agradeço muito a sua pergunta. E, Teófilo, dá vontade de ficar mais, né? Te ouvindo, e já chegou no momento das suas considerações finais aqui. Depois a gente vai passar ainda para uma divulgação da Aracê e a sua também, para a gente encerrar esse debate de hoje. Então, deixo uns minutinhos para você dar as suas considerações finais e depois eu tomo a palavra. Gente, só agradecer, né? Peço desculpa aí, porque falo demais, né? O pessoal já me apelidou de Forrest Gump do pão de queijo. É porque é muita história, né? Para contar, e aí às vezes o tempo estoura, né? Mas, assim, agradecer a vocês aí a assistência, né? A paciência, né? E foi bom demais, eu adorei participar, né? Contem aí sempre comigo, né? Estou à disposição aí, tem o Instagram, né? Theo Laborne, né? Quiser mandar direct, continuar interagindo, vai ser um prazer. Tenho esse livro aqui também, está na Amazon, quem quiser aprofundar nessa história das reciclagens. Aqui eu faço a trajetória toda com os detalhes, e o último capítulo é o capítulo da Conscienciologia, né? Da minha chegada na Conscienciologia. Então, esse livro ele foi todo pensado como uma escagem mesmo, né? De intermissivistas, né? E eu tive a ideia toda desse livro veio para mim dentro do balanço existencial, né? Lá da Apex, eu fiz em 2019, 2020. Então, você até vê o livro, tem a cara de mal, assim, ó. Olha lá, cara de mal, bravo, dentro da piscina, segurando a baqueta, assim, meio tudo nada a ver, tudo ou nada, e o que você tem a ver com isso. Então, foi tudo pensado nisso para poder fazer essas escagens, tá? E é isso, gente. Mais uma vez, gratidão demais aqui para todo o pessoal da Aracê aqui, na pessoa da nossa querida Ana Sena, que me ajuda bastante, aí, minha amparadora intrafísica, e valeu demais. Espero ter conseguido aí corresponder às expectativas aí e esclarecido alguma coisa aí com relação a essa casuística pessoal. Foi muito bom. E no chat tem lá os agradecimentos também. Algumas que você pode ler enquanto a Márcia vai passar agora para os nossos comerciais e aí as pontuações do dia de hoje. E assim que a Márcia terminar, a gente também vai tirar uma foto do grupo antes da gente finalizar. Parabéns, Teófilo.
muito bom compartilhar contigo aí toda essa tua vivência. Então, nós temos aí 2 convites bem especiais para vocês. Nós temos o dia 9 de setembro, o passeio bioenergético lá na Aracê. E temos também um convite do curso Ecologia, a nossa primeira turma. E aí, mais informações para vocês no nosso, por e-mail, para pedagogia@aracê.org. Aí as gurias colocam ali no chat o nosso e-mail, porque tem mais detalhes depois, mais adiante. É isso aí, Mônica. E as pontuações de hoje, Márcia? Nós tivemos 27 participantes e 14 perguntas. Isso aí. O próximo Debatologia será no dia 3 de setembro, com o Leandro Giraldelli. O tema será Interação para a Direitologia Eita, tá difícil de falar aqui, ó. Extraterrestriologia. Ai, Ana, socorre, põe lá no chat. Não, mas Porque não consegui falar. Opa! É que o assunto é de palavras muito grandes. Né? É um trocar. Eu vou ficar trava-língua aqui para mim. Mas não, aí também o Teófilo tem uma divulgação para fazer e a gente tira foto para encerrar. E o meu grande agradecimento a todos vocês que participaram. Coloca lá, Teófilo, para você com a palavra e a gente tira foto. Gente, convidar vocês, né? Eu estou epicentrando o SCP-1 de Belo Horizonte, vai acontecer agora nos dias 22 a 24 de setembro. Então, eu queria deixar esse convite, os professores vão ser a Daniela Miari e o Leonardo Rodrigues, o Leonardo de Foz, Daniela Miari aqui de BH mesmo, né? Mas também 2 professores veteraníssimos, né? Então, vai ser um curso muito bom. Quem tiver pela região aqui, quiser fazer o SCP-1, reciclar o SCP-1, serão todos muito bem-vindos, tá bom? Então, vamos à foto e um bom domingo para todo mundo. Proex aí, pessoal. Todo mundo sorrindo, olha lá. Que legal. Ok. Léo, muito obrigada, foi ótimo, muito assistencial, maravilha.